7h23, 7h23. Vamos falar de política. A deputada paranaense Gleisi Hoffmann deve ser nomeada e ministra da Secretaria-Geral da Presidência da República. Informação foi divulgada ontem à tarde, confirmada pela produção do Jornal da Manhã junto a fontes do Partido dos Trabalhadores. A deputada, que é presidente nacional do PT, está sendo sondada para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República. Se aceitar o convite, vai assumir o lugar de Márcio Macedo na pasta, que é o responsável, por exemplo, pela interlocução do Palácio do Planalto com movimentos sociais. Gleisi estaria, inclusive, cogitando deixar a presidência do partido até o fim de fevereiro para assumir a cadeira no governo. Se isso acontecer, um dos atuais vice-presidentes da sigla assumiria uma espécie de mandato tampão até julho, quando o PT faz as eleições internas. Ela também tem mandato como deputada federal. Nesse caso, se realmente assumir o cargo de primeiro escalão, quem fica com a vaga dela lá na Câmara deve ser Lenir de Assis, do PT de Londrina. A deputada paranaense, por enquanto, não se manifestou aí de forma oficial sobre essa possibilidade de comandar a Secretaria-Geral da Presidência. Já pensou a Gleisi ministra? Pois é, o cenário que vem se desenhando. E aí é o seguinte, o Estadão deu a informação, primeiro veio a publicar aí de que teria essa possibilidade, mas a gente tem apurações também, Pedroso, que foram feitas com exclusividade aqui para a Jovem Pan. Por exemplo, como seria essa saída, se nada mudar? A Gleisi vem estudando, conforme fontes muito próximas ao trânsito dela, com as quais eu conversei, que tem relações aqui com o Paraná, de fazer esse anúncio, essa saída do PT, aproveitando aquela festança que está marcada para 21 e 22 de fevereiro no Armazém da Utopia, lá no Rio de Janeiro, para celebrar os 45 anos do PT. Então, o sentimento que existe é de que seria muito bom deixar essa saída nesse momento de comemoração, de celebração, até porque o presidente Lula já confirmou presença, assim como outras autoridades. Claro que a decisão para o Ministério tem ainda o entendimento de conjunturas políticas. Por quê? Porque, embora tenha status de ministério, é secretaria e para algumas pessoas é considerada pouco para a Gleisi. Então, a leitura é de que esse gap dentro do PT ficaria curto, porque as eleições são já em 6 de julho, com mandato tampão. A vantagem é de que estaria próxima ao presidente Lula, mas a construção é ainda de olho no Tribunal de Contas da União, que tem um governo de direito a 2 indicações. A primeira é para pagar conta política, segundo as informações de bastidores, e a segunda é um projeto a longo prazo. Estaria, para a gente colocar aqui na condicional, sendo desenhada para depois das próximas eleições. Então veja que o projeto, quando a gente fala de política, ele não olha o tempo real, por exemplo, do mandato, da eleição, Quem está no poder já começa ali a esticar o olhar, antevendo resultados eleitorais, mas essa seria o desenho, seria a intenção, de colocar e enquadrar ali a Gleisi a partir dessa saída da presidência do PT, Pedroso. Olha só, é inegável que a Gleisi tem um protagonismo enorme dentro do PT. Ela é hoje a mulher forte dentro do partido, em alguns momentos até disputando esse espaço com a Lula, com a Janja Lula da Silva. Então, ela tem um poder de fogo muito grande. Esse reconhecimento, essa ida dela para uma posição de um ministério palaciano, Rafaela Moron, consolida essa posição. E mais do que isso, reforça uma tendência de que o Lula não deixou ninguém para trás, daquelas pessoas que foram muito fiéis a ele no tempo de cárcere aqui de Curitiba. Vejam só, o Haddad frequentava aqui a carceragem da Polícia Federal em Curitiba, ele teve e mantém um nível de agradecimento, de fidelidade do Lula enorme, mesmo durante momentos de crise do PIX, problemas fiscais. O Haddad é considerável intocável ali no Ministério da Fazenda. A mesma coisa que a Gleisi, ela enfrentou um dos momentos mais difíceis do PT durante toda aquela destruição pública da imagem do partido. Então, essa saída dela do PT, porque está insustentável, ela tem enfrentado críticas muito duras, internamente até do ex-ministro Zé Dirceu, a turma tem criticado o fato dela ter sido reconduzida sem eleição, de o partido não ter consultado as bases, enfim, estão tanto quanto insustentáveis. Expressão da turma ligada
né, ao ex-prefeito Edinho, ali de Araraquara, tem a turma do PT da Bahia, enfim, existe uma pressão muito grande para que ela saia. Mas ela não vai sair para a porta dos fundos, vai assumir, né, um cargo com status de ministério muito forte, muito próximo ao presidente da República. E o que isso sinaliza, Rafaela Mourão? O que eu conversei ontem com algumas fontes que fazem uma leitura mais de mercado? Todo mundo está em dúvida. Para que lado vai o governo? O governo agora foi confrontado com uma inflação altíssima, está sendo confrontado com uma crise de imagem ligado aos agentes de mercado, e isso, entendam agentes de mercado, tanto quanto aqueles que operam na Bolsa de Valores, quanto aqueles que vão de fato ao mercado levar ali o seu pacote de arroz, seu pacote de feijão, o seu pacote de café para casa. Então todo mundo estava na dúvida, olha, o governo ele tá numa encruzilhada, ele precisa decidir, fará o ajuste fiscal, vai assumir um receituário muito, muito importante de tentar melhorar a economia de maneira estrutural, ou ele vai dobrar a aposta. Pelo visto, essa escolha da Gleisi Hoffmann significa uma dobra de aposta. Ela tem uma visão muito diferente dos ministros da Fazenda, da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela tem uma visão de expansão fiscal, ou seja, ela tem uma paixão pela gastança. Então, se alguém tinha dúvida qual é a tendência desse próximo ciclo governamental, Rafaela Mourão, é isso. O governo vai continuar insistindo em uma fórmula que deu errado. É isso, basta a gente lembrar que a Gleisi era a ministra-chefe da Casa Civil durante o mandato da Dilma Rousseff, que justamente seguia esse mesmo receituário do Guido Mantega, né, de que gasto é vida. Pois é, a gente só não sabe a vida de quem, porque pelo visto, a vida de quem está aqui na classe mais baixa é pagar a conta, é pagar boleto, é enfrentar imposto e continuar esperando que as coisas melhorem. Mas que a picanha não chegou e pelo visto não vai chegar, é o que a gente está prevendo. E sobre essas estruturas que a Rafaela Mourão trouxe, apurações importantes, tá? Mostra um pouco daquela situação de que a turma entendeu que cargos no Supremo Tribunal Federal, nas Cortes de Contas, são relevantes como projeto de poder que perduram, que perpassam os governos. Por isso que cada vez mais a gente percebe que políticos estão sendo alocados nessas posições, o que, pensando no Brasil enquanto instituição, é muito ruim. Vocês conseguem imaginar, muitas vezes, o quão delicado é um ex-governador, ex-ministro, ex-senador como Flávio Dino, ali. Muitas vezes as pessoas têm dúvida se ele tem uma posição mais de juiz ou de político. Agora vocês conseguem imaginar a Gleisi Hoffmann, uma militante muito firme em algumas posições, analisando as contas? Pois é o que se avizinha. Pedroso, e vale dizer o seguinte, né? A questão da reforma ministerial, de reforma de equipe, quando você anuncia que vai fazer, qual é a sinalização, a impressão que você tem, em teoria, de que você vai azeitar aquilo que não vai funcionando bem, de que você vai colocar ali nomes mais fortes, muitas vezes técnicos, né? Ou mesmo políticos com conhecimento, que vão dar fôlego aonde o governo não vai bem. E aí parece que o que a gente está acompanhando é uma reacomodação, né? Mais do mesmo, só ajeitado de outra forma. Mas veja, nós teremos novas forças políticas contempladas na esplanada dos ministérios, mas o PT não lida bem com dividir o poder. Perceba, nenhum grande ministério de relevância está na mão de nenhum aliado, mesmo aqueles aliados de primeira hora, PSB, PCdoB, nada disso. É a turma do PT. Talvez por isso eles tenham uma dificuldade tão grande nas casas congressuais. Mas não se engane, eles leram muito bem Antônio Gramsci e sabem ocupar ali as posições para continuar se perpetuando nas estruturas. É isso, é o que está acontecendo nas mais variadas cortes, sejam de contas, sejam do judiciário. Agora são 7h32. A gente vai conversar ao vivo com a audiência que está lá no YouTube, em Jovem Pan, Grupo RIC. Depois do intervalo a gente conversa aqui na FM sobre a gasolina. Até já. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo e exclusivo para o YouTube, a audiência está empolvorosa aqui com essa possibilidade de Gleisi ministra do governo Lula, Pedroso. Tem vários comentários aqui, né? Alguns ali falando, bem poucos, né? Sobre o que seria uma boa ação do governo, e a maioria bastante espantada ali com essa questão de credibilidade do governo diante da sua reputação e as escolhas que o PT tem feito ali sem, digamos assim, trazer essa diversificação, uma resposta de mais eficiência
sequência com a sua reforma. Gente, novidade zero. Quem acompanha o Jornal da Manhã, antes mesmo dessa informação do Estadão, ano passado, nós já tínhamos antecipado que a Gleice era uma favorita para o Ministério. Mais do que isso, até mesmo na formação do governo, quando o Lula assumiu, o nome dela já era cotado. Naquele momento, entenderam que não seria positivo que ela saísse da presidência do PT, porque as disputas das correntes internas do partido poderiam ali fragilizar ainda mais o governo que estava nascendo. Então, ela se manteve ali para manter a turma acomodada, Rafaela Mourão. Mas ela sempre foi muito cotada, ela teve muito prestígio. Então eu sei que, né, muita gente discorda da Gleice, eu tenho visões muito diferentes de mundo das que ela apresenta, de economia, de relações internacionais. Ela trata com algum grau de admiração a turma da Venezuela, eu tenho profundo desprezo, enfim. Mas a gente não pode negar a realidade. Ela tem muito prestígio com o presidente da República, ela tem uma trajetória longa com ele, tem carinho, existe um trato pessoal ali, não é simplesmente uma questão política. Então esse respeito, ela visitava o presidente aqui durante a prisão, ela chegou inclusive ali a entrar como advogada, segundo algumas fontes. Então eles têm muita proximidade, ela não vai ficar na chuva, vamos dizer assim. Ela sai agora do PT, as pessoas entendem que o partido precisa de uma renovação, até pelo desempenho pífio que teve nas eleições municipais, precisa se reorganizar para a disputa, né, da Câmara dos Deputados, para uma eventual reeleição ou uma outra candidatura. Então as forças do PT estão se reacomodando, Rafaela Mourão. Então eu entendo o choque da nossa audiência, mas assim, o PT está mostrando o que veio. Zero novidade, zero novidade. Simplesmente as coisas que a gente já suspeitava vão ficando claras. É o seguinte, o Francisco está colocando lá, quando você não tem competência para entregar aquilo que prometeu, distrai o povo. Quanto maior for o problema, maior tem que ser o show. Colocou aqui a avaliação dele. Quem mais? Bom dia para Dani Amorim, o Anderson Ribas, o Ayrton Napolitano, que também estão comentando a nossa live. Eu lembro que nós tivemos uma mensagem de uma ouvinte que está de aniversário. Estou tentando recuperar aqui o nome dela. Essa eu não achei. Essa eu passei mas aqui. Manda um alôzinho de novo aqui na live para a gente transmitir um abraço de feliz aniversário e desejo de muitas felicidades na sua vida. Mas sabe, Rafa, os campos políticos, eles têm que se compreender, né? E para quem trata a Secretaria-Geral da Presidência como algo menor, é porque não conhece o funcionamento da Presidência da República. É uma secretaria palaciana, está ali muito próximo dos ouvidos do presidente, então entra forte na disputa, inclusive na construção de eventuais soluções para a sucessão do Lula ou para a sua reeleição. Essa influência direta dentro do governo, desculpa, Pedro, essa influência direta dentro do governo, nas decisões, né? A gente sabe, quanto mais perto da sala do chefe, mais importante ali é o diretor e mais trocas ele tem no sentido de ser ali um braço direito, uma pessoa de confiança. Pesou muito na decisão dessa história de costura como probabilidade ainda, né? Porque a gente sabe que na política o tempo pode virar facilmente, mas para avaliação desse convite e desse cargo, essa proximidade, porque o entendimento, né, de uma parcela do PT que é muito fiel aí à Gleice é de que seria pouco para o perfil dela apenas essa secretaria, mas tem como contraponto essa influência direta ali junto com o presidente Lula. Mas é claro, você vai perguntar para os aliados da Gleice, eles entendem que ela é a solução para o Ministério da Fazenda, que ela é a solução para a Casa Civil, que ela é a solução para o Ministério das Relações Institucionais. É a mesma coisa que se você perguntar para minha mãe o que ela acha, ela vai falar que eu sirvo para presidente da ONU. Entendeu? Então, assim, tudo depende para quem você pergunta. Se perguntar para a turma do PT, para o Edinho Silva, para a turma do Zé Dirceu, para a turma do PT na Câmara Federal, no Senado, perguntar lá para a turma do PT da Bahia, talvez eles tenham uma visão diferente. É isso. As fontes, elas partem de uma perspectiva da onde está o seu cobertor, da onde está o seu quentinho. A gente volta para a FM.